Ok, nós estamos estudando o livro do Anthony Huckman, Salvos pela Graça, que dá para nós a ordem da salvação, ou a ordem salutis, e temos até aqui estudado sobre alguns elos desta denominada corrente de ouro, né? Então nós, falando sobre a nossa salvação, nós estudamos sobre a predestinação, fomos e somos predestinados para a salvação, nós fomos eleitos também para a salvação, Deus nos chama, vocaciona de forma eficaz para esta salvação, Ele nos regenera e por meio da fé, que é o que nós iremos hoje estudar nesta manhã. Uma coisa que nós temos que ter bem claro no nosso coração, a primeira questão é que nós somos salvos pela graça. Esta é uma verdade que nunca pode sair do meu e do seu coração. Nós somos salvos pela a graça de Deus. Nós não fomos e somos salvos porque nós éramos maus, nós não fomos salvos porque nós éramos bons, nada disso. Deus nos salvou pela sua graça, de uma forma soberana. Ele age para vir até nós com esta corrente de ouro, ou com esta ordem de salvação, e Ele nos leva a Ele nos leva a confessar a Ele nos concede a fé, para que nós possamos crer que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Primeiro texto que nós vamos ler é Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem está com este versículo aí? A Crícia, ali atrás. E aí, deixa eu ligar aqui o... Está funcionando aí? Aqui não está. Obrigado, Caio. Primeiro é que nós temos que lembrar que a fé é um aspecto essencial da conversão, junto com o arrependimento, sendo ambos necessários para a salvação. Sem fé, diz o autor aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. Crícia, por favor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ok, sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante que quando nós falamos de fé, alguns denominam esta atitude como um salto no escuro, ou alguns denominam a fé como Gilberto Gil canta em uma das suas canções, andar por fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Aí ele diz que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral, a fé está em todos os lugares, menos em Cristo Jesus, porque é onde nós depositamos a nossa fé. Então, nós temos que entender que a fé, ela é um dom de Deus dado a nós. Nós cremos porque Deus nos conferiu este dom. E você pode conferir isso na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 4, que Paulo vai dizer que a nossa condição outrora era de morte, era de inferno, servíamos a potestade, a domínios espirituais do mal, servíamos a nós mesmos, servíamos a proposta do mundo, mas Deus, na sua graça, infinita misericórdia, nos muda a nossa condição, nos converte, nos transforma para a glória dele, por meio da fé em Jesus Cristo. E aqui não, ok, isso aí. Ok, João capítulo 6, versículo 29. Ok, Catherine lá atrás. Então, a fé, ela é a obra máxima que Deus requer de nós. João 6, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta,
que creiais naquele que por ele foi enviado. Ok. Lê novamente aí, Kathleen. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ok. A questão também do mandamento de Deus é que nós creamos em Cristo. 1 de João, capítulo 3, versículo 23. Quem está com este texto aí? Eu acho que não é este, não está funcionando aqui. Não é este slide, não. Veja, acho que deve ser a 1 de João 3, 23, alguém? Contexto? Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Obrigado, o mandamento de Deus é este, que nós creiamos em quem? Opa, thank you. Aí. Isso aí. Ok. O mandamento de Deus é este, que nós creiamos em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos de fé, a gente tem que entender, queridos, que este é o desejo de Deus, que a gente viva por fé e pela fé. João capítulo 20, versículo 31. E uma vez que o mandamento de Deus é que a gente creia em Cristo, há um propósito de Deus para que a gente creia em Cristo. E qual é? Lê para nós aí. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ok, percebam. Uma vez que nós somos ordenados a crer em Cristo como nosso Salvador, há um propósito. E o propósito é que, por meio desta fé, nós recebemos a vida eterna. Então, há uma forma como Deus trabalha conosco. E o desejo de Deus é que a gente tão somente chegue à Escritura, a gente faça o bom uso da Escritura e aplique essa Escritura na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. E não é difícil de fazer isso. Por que não é difícil, pastor? Porque Deus já nos concedeu todas as ferramentas necessárias para que assim a gente possa viver. Então, a fé também é o meio pelo qual nós somos salvos. Romanos, capítulo 10, versículo de número 9. Vamos lá. Alguém lê? Romanos 10, 9. Vai lá, diácono Pavanelli. 10, versículo 9. Ok. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres em Deus, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ok, obrigado. Isso aí. Agora perceba, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente pouco percebe essa atitude ou essa palavra propriamente dita, a fé como a gente encontra ela no Novo Testamento. Mas isso não significa que os nossos irmãos, os nossos pais, não exerciam a fé em Cristo Jesus, no Messias que ainda viria. Nós temos algumas palavras-chave no Antigo Testamento que nós podemos conferir. A primeira palavra, essa reimim, ela traz a ideia de crer ou confiar em alguém. E este é o verbo usado na passagem clássica de Gênesis capítulo 15, versículo 6. Quem está com o texto? Gênesis 15, versículo, reverendo Natsan, com essa voz de locutor. Irmão, quem quiser participar, perguntar, você que está de casa, é só mandar aí a pergunta para o Caio, que a gente vai tentar respondê-la aqui. Gênesis 15, 6. Isso. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ok, Abraão. Você já perguntou em quem que Abraão creu? Para que fosse imputada a justiça de Deus nele, a mesma justiça que foi imputada sobre nós. Será que Abraão creu em Cristo? Como nós cremos? Sim. É porque a expectativa dos pais era no Messias que ainda viria. E lembre que a promessa do Messias já havia sido anunciada. Aonde?
lá na queda, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali é a primeira mensagem do Evangelho. E os nossos pais, eles já criam nesta redenção que alcançaria, tanto é que eles creram. E então a justiça de Deus foi imputada sobre a vida de Abraão. A palavra, ou a segunda palavra, é o batak. Ela significa também fiar-se em, ou apoiar-se em, ou confiar plenamente. E aí o exemplo está lá em Salmo 25, versículo 2. Quem está com o texto aí? Salmo 25. Se não, eu peço a Isabel, por favor, abre aí Salmo 25 e lê para nós, fazendo um grande favor. Versículo 2. Ele me fez repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas. Salmo 25, versículo 2. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. Ok. Nem exultem sobre mim os meus inimigos. Essa é a ideia. A terceira palavra, que também ela é usada no Antigo Testamento, sempre com essa proposta de apontar para a fé, é a palavra aí tem que ser em hebraico, né? Para você pronunciar ela, eu não vou nem inventar pronunciar essa palavra aí, mas é esse termo que está aí. E dá a ideia para nós de buscar refúgio. É aquela ideia que está lá no Salmo 57, versículo de número 1. Quem está com esse texto aí? Salmo de número 57, versículo 1. Se não tem ninguém, eu vou ler. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra de tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então, no Antigo Testamento já havia esta dimensão também de refugiar-se, de crer, de confiar neste Deus de uma forma plena e absoluta. Entramos também dentro do... Deixa eu mexer aqui nessa pilhinha aqui, que ele... Entramos também no Novo Testamento, e a gente pode ver aí alguns termos, os dois mais usados é pistis e pisteuim, que são os mais usados dentro do Novo Testamento. O primeiro termo, ele sempre vai trazer a ideia de a fé pela qual nós cremos. E aí nós devemos lembrar que, com referência a Deus, quando nós vivemos pela fé em Deus, nós temos sempre essa convicção de fé, primeiro, que Ele existe. Hoje existe dentro do meio do ateístico, né? Há dois tipos de ateus. Existe o ateu que ele não crê em Deus, e o ateu que não crê na existência de Deus. A diferença é gigante entre um e o outro. Um afirma, eu não acredito em Deus. E você vai encontrar várias pessoas que não acreditam. Mas isso, principalmente dentro das academias, é que está este núcleo de ateísmo, onde eles afirmam que Deus não existe. E se Deus não existe, eu sou a minha própria lei. É muito comum isso. E você pode pegar os grandes ateus, que a linha de pensamento deles é: vamos banir Deus da história. Se a gente tira Deus da história, a gente vai viver da forma como nós bem entendemos. E você pode ler Richard Dawkins, você pode ler uma quantidade de ateus aí, que esta é a linha deles. É defender a não existência de Deus. Deus é uma ilusão. Deus é uma muleta, ou um amuleto também. Deus não existe. Deus é criado pela imaginação humana. O homem tem essa necessidade, então ele cria o seu próprio Deus. Essa é a realidade em que precisa, eu creio, de muito mais fé para crer na não existência de Deus do que crer que Deus existe.
porque nós temos aí provas e provas desta realidade de Deus em nosso meio, né? Olhando primeiramente para nós mesmos. Uma vez uma menina perguntou para mim assim, pastor, se o senhor der para mim uma prova que Deus existe, eu vou crer em Deus. E eu vi que ela estava confrontando a ideia de Deus. E aí, lógico que na hora você vai pensar em texto bíblico, né? Vai buscar lá na teologia. Só que como é que você vai falar de Bíblia para alguém que não é crente, assim? Vai dar um versículo bíblico? Não vai fazer sentido para aquela pessoa, como não fazia na minha vida quando eu não era crente. E na hora eu orei, eu fiz uma oração muito pequenininha, falei, Senhor, me dá sabedoria, a resposta para que eu possa falar com essa menina. E a resposta que Deus colocou no meu coração foi assim, fulminante, para ela. Eu falei, você quer uma prova que Deus existe? Quero. Eu falei, você. Na hora que eu falei você, aquela menina desabou. Ela chorava, assim, de convulsão. E ficou assim uma meia hora chorando assim desesperadamente. E aí ela falou para mim, depois de muito tempo, ela falou assim, eu nunca esperava uma resposta dessa. Eu falei, você é a prova real de que Deus existe. Essa é a prova. É desta forma, irmãos, que a gente, no nosso dia a dia, a gente convive com pessoas que estão ao nosso redor, que convivem no nosso círculo profissional de faculdade, dentro da nossa própria família, de pessoas que estão sempre nos confrontando concernente à nossa fé. E nós devemos simplesmente trazer uma resposta para essas pessoas, porque, primeiramente, nós temos que entender que quem vai transformar e quem vai causar todo o impacto no coração do indivíduo é Deus, não somos nós. Então, quando a gente crê nesse Deus que age dessa forma, nós descansamos nestas premissas verdadeiras. Então, quando nós falamos que nós cremos em Cristo, isso tem a ver com a fé que nós temos no nosso Salvador, no Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, naquele que dividiu a história. As pessoas negam a existência de Deus, as pessoas lutam contra Deus, mas nunca vão conseguir tirar Cristo da história. Nunca. Chega o Natal, nações ímpias comemoram, mesmo não se rendendo à verdade do Messias que veio para salvar. João, por favor, cadê o João Carlos aqui? Pastor Sérgio? Sim. Diante dessas afirmações que você disse aí, principalmente daqueles que não creem em Deus, que são ateus, a despeito dessas inverdades que eles afirmam, nós, independentemente se somos crentes ou não, todo ser humano ele tem uma fé natural. Sim. Ele tem uma facilidade muito grande de crer e de ter esperança em algo palpável, em algo, mesmo dizendo, uma esperança humana, porque isso é inerente a todo ser humano, porque ele foi dotado desse tipo de crença. Sim. Tanto é que Calvino fala que nós, enquanto seres humanos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E quando vemos aquela mitologia grega, romana, egípcia e até a mitologia católica também, mais recente, a gente percebe o quanto que o ser humano tem facilidade de criar deuses para si, porque é dessa forma que ele gostaria de crer. E é desta forma que ele gostaria de cultuar um Deus, a sua própria forma, a sua própria vontade. E a gente vê que esse tipo de fé é possível para todo ser humano criar uma forma de crença para si mesmo, para a autossatisfação. A despeito de que aqueles que creem em Cristo, ele não crê porque ele quis crer daquela forma, mas a crença dele é
é uma fé especial que vem de fora para dentro. Isso. Ou seja, ela vem de Deus para o ser humano, né? E ela é de forma eficaz. Aquele que recebe a luz do Espírito Santo, ele se dá por convencido, mesmo não entendendo, em primeiro momento, tudo aquilo que está acontecendo com ele, Justamente. né? Só isso que eu queria dizer. O que é que você acha que leva uma pessoa, irmãos, para assim, pensa às vezes, eu morei no Mato Grosso 4 anos, então geralmente a gente vinha muito em Goiânia, e um período que sempre me chamou a atenção era a época da festa aqui de Trindade, porque a gente vinha do Mato Grosso e eu percebia a quantidade de pessoas vindo a pé do Mato Grosso, gente, e alguns, pasmem, de joelhos, quilômetros e quilômetros, e eu ficava intrigado perguntando o que leva um indivíduo desse, andar quilômetros e quilômetros, colocava um pedaço de borracha assim no joelho, né, porque acabaria o joelho todo, e vindo desta forma, o que leva um indivíduo a agir desta forma? Vocês entendem o que João disse? A questão é, a fé que é dada a nós, que ela vem da parte de Deus, irmãos. Esta é a fé genuína. O indivíduo, as pessoas cometem os maiores absurdos em nome de uma fé, ou naquilo que eles creem, ao ponto de alguns chegarem a ofertar e sacrificar os seus próprios filhos a deuses. Então a gente percebe o tamanho da ignorância do indivíduo sem Deus. É essa fé que faz toda a diferença na sua vida. É uma fé que te abre os olhos, que faz você ler a realidade segundo a cosmovisão do próprio Deus. Também não é uma pergunta, e completando a constatação que o João estava falando, mas eu acho o seguinte, o perigo, vamos dizer assim, da gente hoje sofrer esse tipo de confronto, igual o senhor falou do ateu, sim, mas eu me preocupo muito, porque às vezes eu não me sinto tão bem preparado para enfrentar a nossa própria igreja. Quando a gente vê tantos irmãos esvaziando as nossas igrejas, partindo para outras igrejas que, vamos dizer assim, trabalham com aquele evangelho fácil. Sim. Como um pastor amigo nosso falou, cheio de macumba gospel, de ritual, e então cheio de coaching no palco. Estou falando palco porque parece palco, sim, né? Tem uma igreja lá perto de casa, uma vez eu estava passando com a Isabela, a gente passou lá e estava bem na hora do louvor, e aquelas luzes ligadas, piscando, ela falou assim, pai, aqui é um show? Então na cabeça dela, ela já faz a diferenciação, é um show ou é um culto? E a igreja é cheia, então nossos jovens estão sendo atraídos por esse tipo de evangelho. Né? Nossos jovens estão sendo atraídos por esse tipo de igreja, vamos dizer assim, que se acomoda à secularização, e não falando o que é permitido ou não permitido, mas usando a palavra da moda, passando pano, sim, no pecado e falando, sim, olha, vem para cá, que aqui é tudo lindo, maravilhoso, aqui você é vencedor, aqui você tem poder sobre tudo. Então é perigoso, porque eu sou contestado sobre isso, por estar numa igreja que não representa esse tipo de evangelho, e alguns amigos meus, alguns amigos da faculdade, às vezes a gente conversando por mensagem, eles falam claramente, você não reparou que a presbiteriana está se esvaziando na Europa, está se esvaziando, sim, no Brasil, está se esvaziando nos Estados Unidos? Eu falei, você já reparou o quanto que o evangelho está sendo vazio, está ficando vazio nessas mega igrejas com super palcos? Ele falou, e é vazio você que está falando que está. Então, às vezes me falta realmente, eu peço sabedoria a Deus para que esses jovens, né, possam reconhecer a importância do evangelho pleno, uhum, do Cristo sendo o centro do culto e não aquele, sim, mega espetáculo. Então é uma preocupação da gente como família, da gente instruir os nossos jovens, os nossos filhos, e para a gente mesmo, não ser seduzido por esse evangelho fácil que está sendo pregado aí. A pergunta que nós temos que fazer, irmão, sempre a pergunta crucial nós somos uma igreja reformada e nós temos a Escritura como a nossa regra de fé e prática, ok? Então a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela
confessionalmente, ela tem que se pautar pela Escritura. Uma vez que a igreja, eu falo a igreja presbiteriana, ela pauta neste fundamento da Escritura e nas tradições, nas boas tradições que nós temos, onde que está o erro? Dentro das igrejas reformadas, bíblicas, ou nesses núcleos que coloca todo a capa, o aparato de igreja, e é lógico, você vem para uma igreja presbiteriana, agora a gente passa a palavra, você começa a sentir, quem vem para uma igreja reformada, seja presbiteriana, batista, já começa a incomodar, primeiramente porque você, para se tornar membro, você tem que passar por uma sala de catecúmenos. Depois, você tem que, uma vez que você passa e você conscientemente fala, não, eu quero fazer parte desta igreja, você tem que vir aqui diante da igreja. E diante de Deus confessar que você vai submeter a Bíblia e as normas da igreja, ao estatuto da igreja, à constituição da igreja, à disciplina da igreja. Isso já muda tudo. Porque quem vai querer fazer um compromisso desta magnitude se ele não está nem um pouco afim de realmente servir a Deus e cultuar de uma forma sincera? É melhor ir para essas igrejas que não tem nem rol de membro. Eles não querem saber quem entra, quem sai, como é que você está, como é que você não está. Somente vai lá, esvazia a sua consciência, as suas emoções, toca a vida. Mas aqui não. Aqui, cada um, dentro da sua necessidade, ele vem, senta, ouve a palavra, tem seus deveres, tem seus direitos, e aí a gente começa a perceber que o que aconteceu na Europa, aconteceu na América do Norte, está acontecendo conosco. E não se iludam, igrejas sérias, bíblicas, cada dia que passar, menores serão. Essa é a nossa realidade, é triste. Mas nós vamos chegar lá. Pastor, tem Sim? vários pontos aí onde a gente pode falar sobre o ateísmo, sobre um plano do diabo, vamos dizer assim, de ofuscar o bom evangelho. Sim. E aí entra no que o Cássio falou aí, ó. Algumas igrejas que, vamos dizer, que não tem tanto preparo assim no evangelho, a ideia do diabo, eu penso que não é trazer enfermidade ou tirar o seu emprego, mas talvez isso também, mas principalmente confundir a mente do crente com falsas verdades, né? Onde falsas teologias, onde não prega o correto evangelho. Talvez seria um dos pontos principais aí das artimanhas do diabo. E aí, onde que a gente pode empregar essas coisas? Por exemplo, o senhor falou do sacrifício, da galera que vai lá para a Trindade. Isso aí seria mais como se fosse uma barganha com Deus. Porque depois que Cristo se sacrificou por nós, a gente não precisa fazer tanto é que a graça é de graça. Então, esses pensamentos, até mesmo dentro da igreja, até a igreja tradicional, eu já vi gente falando que vai fazer jejum porque quer algo, sei lá, de Deus. Eu quero passar num concurso, eu quero passar, então vou fazer um jejum. Então, isso fica meio que um falso evangelho, uma campanha, uma teologia falsa, que talvez seja o principal objetivo do diabo, confundir a gente. Deixa eu dar um caminho aqui para você, o Cássio, e para todos os irmãos. Eu tenho 2 filhos jovens, é a mesma situação do Valmir e da Maria de Paula. Uma coisa que eu e a Cristina sempre inculcamos nos nossos filhos foi primeiro eles entender o significado real do que é ser salvo em Jesus. Ter esta consciência, eu sou salvo em Cristo. E segundo, a importância que você tem que dar para a Escritura. Meus filhos não são modelos, são pecadores como eu sou. Mas todas as vezes que eles têm experiência de ir em uma dessas igrejas, dias atrás o Rafael foi numa dessas igrejas. O amigo chamou e ele foi, né? E chegou lá, aí apaga as luzes e o som lá na altura e vai, né? Aí ele brincou comigo, eu estava até de olho numa irmãzinha lá, bonitinha, pai e a irmã, mas de repente a irmã começou a rodopiar e... Sabe o que é que nós temos que inculcar no coração dos nossos filhos? Bíblia.
A vacina para todo mal é Escritura. Se eles tiverem convicção da Escritura, nada vai levar seus filhos. Nada. Eles vão receber propostas inúmeras. Muitos tentados, muitas vezes. Mas não se iluda. Não é somente investir nos nossos filhos com a prioridade correta. A gente tem que dar toda a condição para eles terem uma boa vida profissional, mas eles têm que entender que a prioridade da vida deles é Cristo. E aí você pode ir tranquilo. Até mesmo no dia que desviar, falar assim, não quero ir mais para a igreja, que eu sei que eu posso, e qualquer pai aqui pode passar por isso, alguns já passaram. Eu vou ter a minha consciência diante de Deus, mesmo com muita dor no coração, primeiro desse vácuo, né? Desse tempo que eles se optar a ficar longe. Mas eu sempre vou crer na promessa de Deus, que eles vão voltar. Então, voltando para a nossa questão da fé, o outro termo que é muito usado no Novo Testamento, sempre vai trazer a nós a ideia de pensar naquilo que é verdadeiro. Pare e pense, irmão, nós vivemos num mundo onde a verdade ela é colocada de acordo com aquilo que eu penso, ou com aquilo que eu defendo como minha verdade. Só que nós sabemos que nós, como crentes, nós temos a verdade absoluta, que é a Escritura, e nós não negociamos. Então, eu tenho a minha verdade, o outro tem a verdade, mas nós temos a verdade absoluta, que é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, naquilo que nós cremos e conhecemos da mesma, nós não negociamos. Mateus 24, versículo 23. Alguém está com este texto aí? Reverendo Natson. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Eu sempre, assim, irmãos, eu faço uma leitura de que nós temos um adversário muito astuto e muito sutil, que é Satanás. Ele usa estratégias para, de tempo em tempo, desviar. A missão de Satanás é nos desviar de Cristo. Essa é a missão dele. E ele usa vários meios. No contexto de Jesus, era a questão dos sinais. Quantos sinais Jesus realizou? Quantos, irmãos? Se você ler o Evangelho de João, ele é todo pautado nos milagres de Jesus, e termina lá, o texto que nós lemos, que Jesus realizou todos os milagres, todos aqueles sinais, para que aqueles que viram pudessem crer, e nós que agora temos essa verdade, pudéssemos crer em Jesus e receber a vida eterna. Então, nós vivemos um contexto onde, eu concordo plenamente com o Cássio e com o Vinícius, que nós temos um evangelho sendo anunciado aí, que ele não tem nada de evangelho. E nós temos que ter essa percepção, essa maturidade, para realmente entender, queridos, que o genuíno evangelho, ele exige compromisso. O que é que Deus requer de nós? Primeiro, que a gente ame a Ele acima de todas as coisas. Você já parou para pensar somente nesse ponto? Se Deus exige que eu amo Ele acima de todas as coisas, eu tenho que amar a Deus acima de mim mesmo. Eu tenho que amar a Deus acima da Ana Cristina. Eu tenho que amar a Deus acima da Gabriela, do Rafael, dos meus pais, ou de outras coisas que eu coloco como objeto do meu amor. É fácil? Não é, porque nós somos seres depravados, graças a Deus que no processo de santificação, mas a luta não é uma luta fácil de se travar, mas é uma luta que já foi vencida por Cristo Jesus. É por isso que quando a gente olha abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, quando o autor aos Hebreus, ele traz aquela galeria dos heróis nominados e anônimos, da denominada Galeria dos Heróis da Fé, quando chega ali, o autor da carta aos Hebreus, eles vêm apontando que Jesus é Deus, e Ele é maior que tudo e todos. Ele vai falar que Jesus é maior que os anjos,
ele vai falar que Jesus é maior que os pais, Abraão, Isaac e Jacó, vai falar que Jesus é maior do que Moisés, vai falar que Jesus é o sacerdote dos sacerdotes, ele é o rei dos reis, ou seja, Jesus é o supremo Deus. E diante deste quadro, né, num contexto adverso, há lá uma lista de pessoas, homens e mulheres, que não é só homens, né, que diz que Deus é machista, de irmãos e irmãs que estão lá, elencados naquela lista lá. Aí diz, todos, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Abraão, pela fé, Sansão, gente, leia a história de Sansão. Se tem um cabra bom de peia, obtuso, teimoso, que quebrou todas as regras com Deus, esse indivíduo chama Sansão. Sansão não pode casar com as mulheres de outros povos. Ele vai lá e casa com a filisteia. Não pode tocar em animal ou alguém morto. Ele vai lá e toca no... É um cara assim, pensa num cara duro. É mais ou menos igual eu, aquele cabra. Eu não sou muito diferente, não. Deus é que é misericordioso demais comigo, irmãos, mas eu sou duro na queda. Pergunta a Cristina. O James também me conhece. Pergunta quem eu sou de fato, de verdade. Eu falo, irmãos, o quanto que Deus é bom comigo. Porque Deus já me mudou demais. Muito mesmo. E aí eu fico percebendo que a questão, que quando chega no final deste texto, o autor diz que Deus é que dá testemunho deles. Olha, não é eles que testemunham de Deus pela fé. É Deus que fala, esses são meus filhos. Para e pensa. Deus dá testemunho de você, quando você honra Ele. É diferente de nós darmos nosso testemunho. Então, Deus, Ele dá a nós todas as ferramentas necessárias, para que a gente possa entender de uma vez por todas, o modelo que Ele tem dado a nós. Agora, quando a gente chega no capítulo 12, versículo 1, alguém, Ciro, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, por aí. Acaba de colocar a lista, e ali, os nominados, não nominados, e você, nós estamos ali, naquele quadro, né, que são milhões de milhares. Leia aí agora, capítulo 12. Agora presta atenção, o que é que o autor vai dizer para nós? Olhe para o modelo desses homens e mulheres, e o que é que nós temos que fazer? Capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Até aqui? Até aí. Percebam, a fé é dada a nós para que nós possamos crer que Jesus é o nosso Salvador. Mas esse mesmo dom é nos dado para que a gente siga em frente. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quem? Cristo. Por quê? Porque Ele morreu por mim, por você, quando nós éramos pecadores. Disse no início que nenhum de nós fomos salvos porque éramos bonzinhos, porque fazíamos boas ações. Não, e também não era porque nós éramos maus. Lembra que o ato de Deus que envolveu a nossa salvação foi antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, antes de nós termos praticado qualquer ato. E Paulo traz assim um exemplo muito cristalino em Romanos capítulo 9, quando ele diz sobre Jacó e Esaú. Eu amei Jacó. E Paulo diz, os gêmeos ainda nem eram nascidos.
E Deus amou um e preteriu ao outro. E aí, Paulo vai falar, e quem é você para discutir com Deus? Quem é você para discutir com Deus sobre a forma como Deus aprovou nos salvar e nos conduzir nessa batalha? Então você vai olhando para a Escritura, desde o Antigo Testamento, você vai passar pelos Evangelhos, você vai passar pelo livro de Atos, você vai passar pelas cartas, e você vai perceber que todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, que foram alcançados pela fé em Cristo Jesus, venceram pela fé. Irmãos e irmãs que foram jogados nas arenas, irmãos e irmãs que eram colocados nas arenas para lutar de mão vazia com gladiadores, ou contra feras. O que é que movia estes? A fé. E alguns relatam na história que muitos, na hora do martírio, eles eram elevados às alturas, antes sendo queimados vivos, louvando, cantando, exaltando o nome do Senhor. Olha que loucura, gente. Crente é o trem mais louco que existe na face da terra. É sério. O Japão, na história das missões, você pode conferir isso, o Japão, por decreto imperial, foi todo evangélico ou protestante. Passou o tempo, aquele imperador, passou o tempo dele, morreu, outros assumiram e começou uma perseguição ferrenha sobre aqueles que de fato criam em Jesus. E começaram a dizimar todos os crentes. E aqueles atuais senhores, governadores do Japão, começaram a perceber uma coisa, que quanto mais matava crente, mais crente brotava. E lá tinha um ditado que crente era igual bambu. Quanto mais corta, mais nasce, mais brota. É assim na China hoje, vocês sabem disso? Na China hoje há um movimento de conversão em massa. Por que a gente não fica sabendo? Porque lá tudo é fechado. Mas muitos irmãos e irmãs que professam Jesus e cultuou Jesus nas suas casas. Coreia do Norte. Muitos irmãos e irmãs que professam Jesus lá de forma velada. Porque se alguém descobrir, logicamente, que estarão condenados à prisão perpétua ou até mesmo à morte. Nós vamos para frente, tem os textos que eu passei para vocês, mas senão a gente vai acabar perdendo no tempo, que o nosso tempo já avança. Mas a gente precisa entender alguns conceitos importantes. Paulo combatia o conceito rabínico da fé como obra meritória. O judeu, ele cria que ele era salvo, primeiro por ser judeu, e segundo, pela prática das boas obras. E Paulo veio e destruiu esse fundamento judaico. Com quem? Cristo Jesus. Ninguém é salvo, porque, e Paulo vai tratar isso também na carta aos romanos, que assim como existem judeus eleitos, existem gentios eleitos, e que formam um só povo, que não é a nossa nacionalidade que confere a nós a salvação em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus também nos adverte do perigo de retroceder. Alguém está com Hebreus 10, 38 e 39? Está aí, Cássio, contigo? Então vai, Hebreus 10, 38 e 39. Olha o que é que o autor aos Hebreus diz a nós. Hebreus 10, 38 e 39. aqui. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Lembra do que eu disse do profeta Abacuque? O autor aos Hebreus vai lá no profeta Abacuque e pinça este versículo: o justo vai viver pela fé. Só que aquele que vive pela fé em Cristo não retrocede.
nós não somos daqueles que retrocedem. A minha rasa leitura deste tempo que nós vivemos agora, de pandemia, uma das coisas que eu vejo como muito clara da ação de Deus no meio dessa pandemia é que Deus está colocando à prova quem é e quem não é crente, de fato, de verdade. Porque tem sido dias difíceis para ser enfrentados, irmãos. Quem perdeu pai, quem perdeu mãe, teve família que perderam 3, 4 membros, morreram sucessivamente. Pensa na tragédia. E a tendência natural nossa, nesse momento, é rebelar contra Deus. É achar que Deus não é justo, é achar que Deus poderia ter até matado o vizinho. Por que matou meu pai? Porque é Deus que mata, né? Então, a gente, diante deste quadro, eu vejo Deus já mostrando para nós, porque a gente está vivendo a grande tribulação. Não se iludam pensando que não está. Estamos vivendo, só que a coisa vai apertar. Vai ficar difícil para você se manifestar como crente. E aí, nessa hora, você tem que realmente firmar o pé e enfrentar o que tem que enfrentar. Diga aí, meu irmão. O senhor falou sobre China, Coreia. Sim. Só uma indicação, eu assisti essa semana passada, uma série na Netflix, pareceu despercebida, eu comecei a assistir, e ela é bem interessante. Chama As Profecias do Inferno. Se alguém já assistiu. É bem pesada, ela fala sobre uma nova igreja chegando na Coreia, na China, se não me engano, esqueci agora. É na Coreia mesmo, é uma série coreana, falada em coreano, e fala justamente isso, que Deus envia uma profecia e um anjo do demônio chega para a pessoa e fala o seguinte: você vai morrer tal dia. E com esse caos que se instala no mundo, uma nova igreja se levanta como uma igreja salvadora, a igreja elege um Messias, entre aspas, aí, que é o presidente da instituição, e ali ele começa a trabalhar o mundo inteiro, inclusive na região que eles estão, como trabalhar com essas profecias. E por que aqueles anjos vêm e falam: olha, o senhor vai morrer, tal pessoa vai morrer tal dia, tal hora. Então já é profetizado, vamos dizer assim, nesse primeiro episódio da série, nessa primeira temporada da série. E ali a série joga para você várias coisas sobre isso. Será que você, esse ministro, esse presidente, ele fala várias vezes: será que você tem certeza mesmo que você nunca pecou? Ah, mas eu nunca pequei, eu recebi uma profecia que eu vou morrer tal dia. Mas você tem certeza que a sua fé é tão forte assim, que você nunca pecou? Né? Só que, lógico, no meio da série, eles começam a jogar toda essa volatilidade da fé. Tanto que pessoas que achavam que nunca pecou na vida, a igreja vai e descobre: e aquele dia que você fez aquele negócio assim, ah, mas aquele dia, aí começa a justificar. Ah, mas ali foi minha mãe, foi meu pai, eu fiz por causa disso. E aí você começa a pensar: gente, será que realmente a minha fé é tão forte que toda série faz isso com a gente, né? A gente começa a se colocar no lugar do personagem. Sim. Será que se eu recebesse uma profecia dessa hoje, como seria meu retrospecto? O que eu fiz pela minha igreja? E isso é a igreja falsa e enganadora que surge na série, desculpe o spoiler aí, mas isso a igreja ela faz, né? O que você fez para Deus? E o Messias, ele se coloca como enviado de Deus e fala: o que essa nação, a Coreia, já fez para Deus? Por que a gente está recebendo tanta profecia mais que o resto do mundo? Será que a gente está sendo julgado ou é justiça, ou é castigo de Deus? É uma diferença entre justiça, né, e castigo na cabeça deles. É uma série bem interessante que no meio da série a gente começa a se colocar no lugar das pessoas, né, e a série joga isso para a gente várias vezes. Irmãos, o título é meio pesado, né? As Profecias do Inferno. Então, desculpe, não é uma série não é fácil assim, porque ela é muito forte, ela é violenta. Quando a profecia se cumpre, ali quando os demônios vêm buscar as pessoas, não é agradável, é bem pesado mesmo, e eles querem mostrar isso. Inclusive, desculpa a comparação com as outras igrejas, as profecias, no cumprimento, elas são transmitidas pelas igrejas. Então, como elas sabem que dia que a pessoa vai morrer, eles montam todo um cenário e filmam, para que as outras pessoas vejam como é o castigo, vamos dizer assim, a justiça. E é bem pesado.
Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre converso com a Cristina e eu falo que eu cheguei a uma conclusão que já me considero um pastor velho, ultrapassado. Porque a Netflix, ela vai apresentar o que é próprio da Netflix. Então, todos nós temos maturidade para chegar lá, tem uma série, aquela coisa toda, e dentro da nossa cosmovisão bíblica, fazer a separação, né, do que é certo e do que não é certo. Mas eu vou falar o que tem me pasmado ultimamente. Eu vou falar da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a igreja que eu sou pastor há 20 anos. Nós estamos com alguns irmãos pastores, jovens pastores, que estão pautando toda a liturgia e a pregação em séries da Netflix. Vocês estão percebendo o perigo? Não é mais a escritura que é o carro-chefe. Eu estou acompanhando uma igreja aí que é de um pastor que eu acompanhei esse menino há algum tempo, e hoje eu acompanho de longe. Dias atrás, a igreja dele estava pregando uma série sobre o UFC. E ele queria convencer o conselho de fazer um octógono dentro da igreja, no lugar do púlpito. Igreja presbiteriana, irmãos. Agora eles estão com uma série de mensagens. É uma nova... Quem assiste vai lembrar o nome, que eu nunca lembro o nome das séries. É de um pessoal vestido de vermelho, que tem o rosto tampado assim. Como é que é o nome? Já está no 5º sermão. Isso tem me colocado assim, irmãos. Eu falo para a Cristina, eu tô velho, irmãos. E por que essas coisas arrebentou com as igrejas na América e arrebentou com a igreja na Europa? Por causa destas aberturas. Fala, reverendo Nathan. A lacada de papai. Gente, eu vou falar para vocês. Eu estou falando de pastores presbiterianos. Fala, Gisele. Ah, irmãos, olha, assim, sabe, assim, eu fico tão... Então, eu estou nessa categoria aí. Então, eu quero que você não fique também inocente, pensando que tudo que está no nosso meio, tão somente por estar carregando a bandeira presbiteriana, e eu fico pasmo por que os presbitérios não tomam atitude com esse tipo de pastores. Não dá, gente, pelo amor de Deus. E aí, como eu lutei contra o sistema há muito tempo, eu sou uma pessoa não grata. O Nath deve saber mais ou menos um pouco da minha história. Eu sou uma pessoa não grata aqui em Goiânia e região, porque eu sempre fui o chato, eu sempre fui o cri-cri, eu sempre cobrei e prezei pela a lisura, pelas coisas corretas, bíblicas, e infelizmente dentro do nosso próprio meio, eu sempre prezei para mim, igrejas, irmãos, as igrejas nossas, tinham que estar juntas, a nossa igreja presbiteriana em Goiânia, junta, pensa, todas as igrejas, num evento como o Natal agora, nós tínhamos um coral de 600 irmãos, 600 irmãs, a gente ia impactar isso aqui, mas a gente não consegue, nunca vai conseguir unir as igrejas, tem alguma coisa errada, e aí eu sou chato, e aí eu sou aquele cara assim, o pastor, pergunta quem eu sou aí, que o pessoal vai falar, sempre é assim, chato, é cri-cri, é esse cara, mas eu sou o que sou, eu sou esse camarada que vocês estão conhecendo aqui agora, e eu sempre vou dar trabalho para o sistema, sempre, até o dia que Deus me levar para a glória celestial. Fala aí, é só um desabafo, irmãos, que tem hora que não dá. Pastor Sérgio, e onde que está o conselho sobre esses pastores e a igreja que elege esses conselhos? Ok. Entendeu? Eu vou falar deste irmão que eu acompanho há muito tempo e que está com essa série lá. Como é que é o nome, gente? Ok. Aí eu estive com um presbítero que é muito, muito amigo meu, de dentro da minha casa. E eu sentei e perguntei para ele, fiz a seguinte pergunta. Qual que é a visão do conselho da igreja referente ao que está acontecendo dentro da igreja, com a forma como o pastor tem trabalhado?
Aí ele falou, ó, o conselho lá da igreja são 4 presbíteros. O único que é contra sou eu. Então, dentro do nosso sistema de governo, quem vence? A maioria. E é por isso. Você está entendendo como é que a questão é? Então, a gente chegou numa situação, irmãos, que não vai melhorar. Essa é a triste realidade. E eu preocupo muito com os novos pastores, porque às vezes abre demais para coisas que não tem nada a ver com a Escritura e se perde por completo. Então, eu me perdoe por eu estar usando isso aqui, até um desabafo, porque tem dia que eu estou engasgado com essa questão. Isso tem me entristecido, tem me inquietado demais. Mas é essa a realidade que nós vivemos hoje em muitas igrejas nossas. Triste. Triste, triste, triste. Por isso que a gente precisa da fé. O Nath é da minha escola. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu mais o Natsa, lá no seminário, nós éramos conhecidos como os caras mais cri-cri que passou dentro do seminário. Porque a gente questionava, confrontava o sistema, a gente batia de frente, a gente não aceitava, mas sempre assim, infelizmente. Mas vamos lá. Quem levantou a mão, Cássio, e nós vamos fechar aqui com este bloco e vamos embora. Realmente, só para encerrar essa questão de direção da nossa fé, eu estava falando sobre aquele confronto que às vezes eu recebo por ser presbiteriano, e muitos meus amigos de faculdade naquela época não são. Mas eles falavam o seguinte, ele não usou essa palavra, mas ele falou assim, essa separação da presbiteriana com as outras igrejas. Então, quer dizer que essa seita, quase falou assim, né? É só vocês que vão ser salvos? É só vocês que têm a fé legítima, verdadeira e o evangelho puro e cristalino da igreja primitiva? Então, assim, é um tipo de confronto. Bom, aí não dá para dizer que as pessoas que estão nessa igreja, como o Vinícius falou, e como o senhor mesmo falou, daquelas pessoas que vão procurar essa igreja, o seu filho, talvez os meus filhos, vão procurar essas igrejas facilitadoras da salvação, vamos dizer assim, ou que trabalham com essa barganha, mas é uma forma, eu acho difícil você falar, a gente, como presbiteriano e defensor do evangelho pleno e puro, dizer o seguinte, bom, então quer dizer que essas igrejas, essas pessoas que estão procurando essas igrejas, estão realmente condenadas, ou por que as nossas igrejas estão vazias e elas estão cheias? E qual o trabalho dessas igrejas com o evangelho? A salvação ali dentro existe, não existe? Então, é um risco realmente da gente confrontar e ser confrontado com essa possibilidade. Uai, mas espera aí, então quer dizer que aquela igreja cheia lá, está todo mundo condenado, está todo mundo vazio do Espírito Santo, ou está vazio da salvação? Então, é um risco também que a gente corre, entendeu? Eu entendo. De separação e de ser tratado como, eu estou usando a palavra minha, como uma seita salvadora que só quem está aqui é que vai ser salvo. O senhor não acha que a gente corre esse risco? Eu acho que, para mim, a nossa grande questão, eu vou falar do nosso meio, é que nós, enquanto presbiterianos, em todas as instâncias, estamos tratando de coisas periféricas e não estamos tratando daquilo que é o essencial. Essa é a realidade. Nós precisamos voltar para o essencial. Aquilo que faz a diferença, que sempre fez diferença na Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos. Até hoje, em qualquer lugar que você chegar do Brasil, e você falar que você é crente, a pessoa vai te olhar assim. Mas se você falar que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ouvir, essa é uma igreja séria. Essa é uma igreja séria. Por quê? Porque nossos pais, os nossos avós, eles caminharam pela fé, deram a sua vida, viveram o genuíno evangelho. Agora é a nossa vez. É nós que temos que empunhar essa bandeira. Os nossos pais, os nossos avós eram conhecidos como... Ninguém lia a Bíblia como presbiteriano. E ninguém conhecia a Escritura como presbiteriano. Porque todos eram teólogos? Não, porque liam a Bíblia, irmãos. Liam a Escritura. Conhecia por contato diário com a Escritura. Quem lê a Escritura hoje inteira, uma vez no ano? Faz essa pergunta.
quem lê a Bíblia inteira uma vez ao ano? Então, o essencial está sendo diluído. E aí eu vejo essa grande preocupação. Vamos voltar para o essencial. Pastor, eu posso ser um pouco assim, chata, igual o senhor falou que às vezes é chato? É porque também a gente tem que ser chato, eu sou mas chato. Eu sou chata mesmo. Então, eu acho assim que numa escola bíblica dominical como essa, que a gente tem tanta oportunidade de ler tantos textos bíblicos e aprender sobre a fé, eu acho que a gente não deve para o lado de outras igrejas. Eu acho que a gente perde um pouco do tempo Sim. de estudo bíblico propriamente dito, refletindo sobre o que outras igrejas estão fazendo, que nesse momento a gente não vai mudar elas lá. Sim. E como o Cássio disse, ele conversa e não vai convencer a pessoa. É então verdade. eu acho que quanto mais a gente aprende Bíblia aqui e tenha respostas lá para fora, Sim. seria melhor. Entendeu? Concordo Então eu plenamente. acho que, assim, que é um tempo meio que desperdiçado quando a gente não foca no ensino propriamente dito. Sim. E a gente se preocupa com outras coisas que estão acontecendo. Mateus 24 fala, surgiriam vários profetas com prodígios e tudo, e se possível fosse, enganaria até os eleitos. É verdade. Então isso é Bíblia, isso aí vai acontecer e não tem nada que vai mudar isso, porque é uma profecia. Entendeu? Sim. Vai acontecer, muitas pessoas E vão vai piorar, apostatar, né? E vai piorar. Então a gente não deve se admirar disso. A gente tem que focar na Bíblia, ensinar nossa família, nossos filhos, e lá fora eles vão dar conta disso se eles forem ensinados na Bíblia. Eu concordo, Oiedo, plenamente, tanto é que todas as vezes, os irmãos ouviram muito bem, que eu falo de nós. Não tem sentido a gente falar de nenhuma outra igreja, a não ser falar da nossa própria denominação, porque nós fazemos parte dela. E eu creio que nós temos que mudar a partir de nós. Eu concordo plenamente, Ieda. E esses eventos, essas igrejas, esses movimentos, eles sempre existiram, sempre vão existir, e não é nenhum de nós que vamos mudar eles. Só Deus. Mas eles também são usados aí para fazer um contrapeso, né, diante da realidade de fé que nós vivemos. Então, por isso, irmãos, encerro o assunto lembrando que fé, ela é dom de Deus, a fé é fruto da eleição divina, a fé é resultado da regeneração, a fé é fruto da operação do Espírito Santo. O Pai nos habilita pela fé aí em Jesus Cristo. Jesus, ele é o autor da nossa salvação. Tem que lembrar que nessa questão da fé nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós respondemos conscientemente diante de Deus no processo da santificação. E é por isso que nós devemos saber da nossa responsabilidade diariamente diante do nosso Deus. É assim que nós temos que viver, pela fé, e chegaremos lá pela fé, naquele que nos resgatou das trevas, nos conduz na fé hoje, e chegaremos lá pela fé, porque a sua obra foi completa na cruz do Calvário. Nós vamos orar, nosso horário já extrapolou. Peço para que os irmãos continuem a orar. Irmãos, orem pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Orem para que Deus traga a nós, liderança, sabedoria para tratarmos de algumas questões que a gente precisa tocar nesses assuntos, e às vezes tocar em alguns assuntos são extremamente espinhosos, mas a gente tem que manter um padrão digno de ouvir de Deus: estes são os meus filhos e as minhas filhas. Deus, somos-te gratos, porque o Senhor tem nos conduzido em triunfo pela fé, mediante a obra de Jesus na cruz do Calvário. Como filhos, reconhecemos, ó Deus, tantas vezes a nossa rebeldia para com o Senhor, a nossa desobediência, mas nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós.
E nós pedimos também que o Senhor, no nome de Jesus, conduza a nossa igreja presbiteriana do Brasil dentro de um modelo bíblico como ela foi plantada, dentro da teologia reformada, como teve o início da sua história aqui no Brasil, com o nosso primeiro irmão missionário pastor. Ó Deus, que no nome de Jesus nós possamos a cada dia fincar a nossa bandeira, a bandeira do genuíno evangelho. E por meio do genuíno evangelho, ensinar as crianças de hoje a serem bons crentes em Cristo Jesus, no contexto futuro em que eles estiverem inseridos. Oramos no nome de Jesus. Amém